Dando prosseguimento ao nosso curso de espiritualidade, no livro Missionários da Luz, no capítulo 18, nós estamos estudando um pouquinho sobre obsessão. Nós estamos eu antecipei uma frase aí para dar continuidade à ideia. O Alexandre falou assim, já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela a possibilidade de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. As obsessões, não são tão fáceis de se lidar, porque são um mecanismo de resgate espiritual muito forte entre quem está sendo obsediado e quem está obsediando. É um vínculo mais expressivo do que a gente possa imaginar, São resgate de vidas, de ações perpetradas por nós com muita ignorância. Então, quando chega no centro espírita, é porque começa um processo de solução. Em alguns casos podem demorar mais do que uma vida, em outros casos podem ser solucionados nessa existência, em outros casos podem ser solucionados em meses, semanas, dias. Aí vai depender realmente da fase com o qual o centro espírita entrou em contato no processo obsessivo, E aí ele falou, considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei, gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu, não se trata de proteção, mas do esforço próprio. Então, outro ingrediente que nós temos que levar em consideração no processo da obsessão, a pessoa que está sendo obsediada. Se nós temos o apoio e a abertura da pessoa no sentido de querer melhorar-se, esse ingrediente ele passa a ser um fator muito importante na solução de uma obsessão. Na verdade, um dos piores fatores na solução de obsessão é a não adesão do obsediado. Se o obsediado achar que não está passando por um processo de obsessão, é assim? E ele ter um comportamento que impeça o tratamento, aí torna-se quase impossível a solução do problema. Porque não é uma questão só de tirar o obsessor do obsediado. Se uma pessoa obsediada e ela se abre à sintonia com um processo de obsessão, ela é aquela casa limpa e adornada que os espíritos entram e vão e têm acesso o tempo todo, criando um impasse para a solução dos problemas. Aí, nesse caso, a pessoa fica o tempo todo fazendo um tratamento? Nesse caso, como eu vou usar a expressão da frase final lá, os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Porque a obsessão não é um sofrimento, é uma prova necessária, que tem caráter de sofrimento. Porque se nós deixarmos aquela pessoa obsediada sem a obsessão, ela vai aprontar. Talvez a própria obsessão seja um mecanismo de refreamento do processo de desequilíbrio. Ali já é um processo de tratamento. Não é um tratamento fácil de ser tratado, porque envolve fatores espirituais, emocionais, de interligação entre os espíritos, mas que representa um apoio indireto da espiritualidade para a própria pessoa. Interessante isso que você está falando, de considerar esse processo como um tratamento. Isso mesmo. Quantas vezes no processo reencarnatório nós temos o auxílio, por exemplo, de uma deficiência no estômago, de uma deficiência na garganta, de uma deficiência nos olhos, para que nós refreemos os elementos que geram o problema em si. Então eu preciso de ter a miopia, de ter um refreamento da visão, para mim não entrar no padrão de negatividade na vida, que pode ser uma tendência em que isso refreia.
Tem problema na garganta para evitar ficar falando muito besteira. Não é assim? Tem problema do estômago para ter regulação alimentar. Está todo mundo cheio de limitações. Isso. Então a terra já é um tratamento específico. As características da terra, eles são uma escola, ou hospital ou prisão. Nós estamos enquadrados ou nos 3, ou em 2, ou em 1. Depende da forma como nós vivemos. Isso aí. Basta ver que nossas casas são gradeadas. Nós temos uma liberdade condicional, né? Parece que nós estamos protegendo-nos, mas é porque nós precisamos estar em regime de aprisionamento. Samuel, mas isso não depende, por exemplo, tem um livro Evangelização no Mais Além, que tem uma criança, ela tem 7 anos, e ela sofre obsessão porque na vida anterior essa criança foi um professor que era muito materialista e com a conduta dele ele acabou levando alguns jovens ao suicídio. E aí a família desse jovem que se suicidou nessa vida anterior viraram obsessor. e são obsessores dele. E ele tem uma infância muito difícil, ele é uma criança difícil, muito difícil, porque ele tem 4 obsessores em cima dele o tempo todo. Nesse caso... É um refreamento para ele não repetir a mesma história. Imagina se ele tivesse liberdade para repetir a mesma conduta. Ele ia ter não só mais 4, aí ele ia ter 8, ia ter um multiplicador, né? Então muitas vezes as coisas chegam para nós como um impedimento salutar. Nada acontece com a gente que não seja um impedimento salutar. Uma dor de cabeça, não é assim? Na maioria das vezes causados por nós em base do nosso o quê? Desequilíbrio, de não saber usar as condições de vida, né? Então, a dor no estômago, a dor na cabeça pode ser um indício de falar assim, ó, come menos, evita. Mas nós escutamos isso, tomou Doril, a dor no analgésico, né? Sem querer fazer propaganda para ninguém, mas é a expressão de se falar, né? Então, hoje nós conseguimos ainda criar esse elemento para falar assim, eu estou melhorando para me repetir a dor. Né? Só o desencarne para chegar no nível limite total e falar assim, agora você desencarnou, meu filho, você vai tomando remédio. Vai chegar uma hora que o remédio não vai solucionar o problema, não. O refreador não está funcionando mais para você, não. Né? Então é a nossa dificuldade de ter equilíbrio. Se nós fôssemos equilibrados, não precisava nada disso, né? Então, o que é a doença? O que são os problemas de reajuste? São um efeito ao desequilíbrio que nós criamos. No mundo em que não tem desequilíbrio, não tem sofrimento. Então, olha a esperança do mundo ditoso. O mundo ditoso não tem sofrimento. Isso quer dizer que nós também não somos o quê? Desequilibrados. Não é porque no mundo ditoso vai ter uma medicina que vai tratar a gente toda hora. Provavelmente nem vai ter muita medicina. Já tem uma perspectiva aí futurista de quantas profissões vão acabar. Quase todas. Até porque os espíritos vão precisar de outras necessidades, de outros elementos para, né, representar o seu anseio de movimentação dentro da vida. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Os nossos problemas, na maioria das vezes, quando não são efetivos na linha da realidade, que nós não causamos pela nossa escolha própria, eles na maioria das vezes são problemas o quê? Espirituais, causados do quê? E nós podemos falar com clareza que todo problema emocional é um problema espiritual. Porque a emoção é daquelas áreas da linha espiritual da natureza humana. Uma coisa é uma dor de desgaste fisiológico, de um acidente, que não é causado diretamente por nossos estados emocionais. Agora, se tem estado emocional no meio, já é um problema espiritual. Basta ver que a emoção é de natureza o quê? Energética.
Tudo que sai do padrão físico, mesmo afetando o padrão físico, mas causado por elementos interiores, nós estamos tratando de natureza espiritual. Por isso que o reino dos céus é uma representação do domínio sobre a natureza emocional das criaturas. Enquanto nós não assentarmos no trono das expressões emocionais e termos uma capacidade de dominar, não ser conduzido pelas emoções, nós não somos o rei do céu. Rei da terra é domínio de natureza material. Comer bem, falar bem, andar bem, olhar bem, movimentar bem. Isso é reino da terra. Isso quer dizer que nós estamos dominando os elementos de matéria que temos que dominar, porque senão nem rei da terra eu sou. Enquanto você está na mesa e a comida mandada em mim, eu sou rei de quê? Não é rei de nada, é a comida soberana. Isso aí, A comida é soberana, né? É o rei. Você vê um tanto de coisa que domina a gente: sexo, comida, falar, pensar, e aí vai. Agora, uns são de natureza mais sublime, estão relacionados ao reino divino, e outros de natureza mais material. Tanto é que o livro dos reis, lá no Antigo Testamento, é uma reexpressão desse processo de convite ao Espírito para dominar a natureza material da vida. E hoje nós temos todo um artefato de construções, de desenvolvimento, que representa esse reinado. Só que dominar o reino da terra é uma coisa, dominar o reino dos céus é outra. Nos parâmetros das emoções perturbadas, dos pensamentos mal conduzidos. E aí vai aí afora. Domínio esse, né? Então, quando o Pilatos perguntou se Jesus era rei, ele poderia responder: eu sou rei do reinado interior. Não estou aqui disputando trono com ninguém. Mas seria muito difícil Jesus adoecer, Jesus, né? Ter problemas de ordem de incapacidade de domínio, de regência, né? Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará a sua condição dolorosa além da morte. Se eu não tenho esse domínio e não tenho domínio nessa vida, pode ter certeza que a obsessão vai continuar o quê? Depois da morte. Por isso nós temos obsessores transitórios, obsessores semitransitórios e obsessores permanentes. Vai depender da forma como nós conduzimos a vida. Vai depender do estrago que você fez. E do estrago que você está fazendo. Da forma como conduz a vida. Cada um de nós tem campos aqui que pode ser muito claro, observáveis, o campo de exploração espiritual na obsessão. Porque obsessor, existem obsessores inexperientes, obsessores semi-experientes e obsessor experiente. O obsessor experiente estuda nossos padrões mentais para dizer assim: eu só vou atacar esse campo porque eu sei que esse campo aqui é um campo que vai ter muita permanência. Para uns não é dinheiro, para um é sexo, para um é falar mal dos outros. Vai depender daquilo que norteia nossos interesses. Ninguém aqui, praticamente, não tem uma área em que os obsessores não possam atuar. Os impostos. Os impostos são obsessores rápidos. Encostam e saem fora. Encosto é obsessor rápido. Morador na cidadela mental, não é assim? Por isso que a sabedoria do Cristo disse: ao entrar numa casa, depositai sobre ela a vossa paz. É difícil ter obsessor com paz íntima. Olhando para a nossa vida cotidiana, nas nossas expressões perturbadas, nessas oscilações emocionais que nós temos no dia a dia, pode ter certeza que no mínimo encosto nós temos, que é o obsessor mais simples de se tirar, porque aí você entra no centro espírita, ou ele não entra, ou ele é auxiliado. Olha, aqueles mais permanentes, os nossos inimigos passados, esses são companheiros de dedicação espontânea para a nossa vida e para nós melhorarmos também, né? Porque eles sabem os nossos defeitos e sabem onde atacar, e é exatamente o mesmo ponto que eles sabem dos nossos defeitos que nós deveríamos saber também, pelo processo de autoconhecimento. Não é assim? Então, quantas vezes a nossa língua é o campo de mazela espiritual? Hoje talvez não sejamos tão problemáticos na língua, mas
o tão problemático, por exemplo, eu que faço palestra, algumas nuances de fala já tornam-se complicadas para mim. Não precisa ser palavrão que eu não falo, né? Assim, coisas que hoje, para alguns pode ser natural, para mim já não é natural. Então muitas vezes as pessoas assim, eu não falo palavrão, olha só que beleza. Despita assim, mas o que você joga de palavra fiada fora, esse aqui é seu problema, meu filho. Porque o padrão de conscientização, de necessidade de mudança, para cada um vai mudar conforme o nível de consciência que nós desenvolvemos. Porque não pode parar também. Tá claro? Cada um de nós tem que descobrir exatamente os pontos, né, nevrálgicos que todos nós precisamos trabalhar para melhorar a nossa condição existencial, né? Eu não sei fazer essa análise, né, que Santo Agostinho falou para nós, né? Isso aí. Não precisa chegar no final do dia não, fica mais atento durante o dia que é ali que aparece, porque senão você tem que ficar lembrando. A circunstância do autoconhecimento em relação a Santo Agostinho, ele fazia a análise lembrada. Nós aprendemos, através do exercício de observação, que eu tenho que fazer a análise na hora que está acontecendo, porque é ali que mostra bem claro o que eu preciso mudar de cada acontecimento. Mas quem já está com memória fraca também. Isso aí já esquece. Eu, por exemplo, minha metrocora tem que ser na hora. Isso mesmo. Então é bom ficar atento já no dia a dia, porque eu vou ficar lembrando do que eu fiz, aí é um processo até duplo de erro. O que eu fiz, o que eu lembro que fiz. É um retardamento problemático. Aí você não quer lembrar, né? É só sendo batido. Isso aí. Mais a situação. Né? O que o Santo Agostinho faz é uma mente alerta, retardada, que me faz lembrar do processo de erro todo final da noite. Então vamos ficar atentos no dia a dia, né? A forma como nós reagimos no trânsito, como tratamos as pessoas, como julgamos as pessoas, como vemos pessoas. É que eu brinco, nos mínimos detalhes nós temos nossas imperfeições. Mas de repente também faz um certo sentido, porque o que acontece? Às vezes no decorrer do dia a gente não se dá conta daquilo que você fez de errado, né? Isso mesmo, então tem uma desatenção. Então, às vezes chega à noite, quando você vai colocar a cabeça no travesseiro, e você vai pensar e analisar o seu dia, né? O problema é que talvez você não lembra disso. Se você não deu conta dele, não percebeu ele, como é que você vai lembrar? Não, mas pode acontecer sim. A não ser que alguém te inspire lá, lembra daquele detalhe, assim. Você tem que ter um mentor muito porque bom. Porque você faz as coisas e faz assim, de forma inconsciente. Isso. Vai, né? Vai. Aí quando você para, que você vai refletir, né? Que aí você só se o Espírito fazer você tomar consciência que você não teve. Se você não teve consciência, vai ter consciência depois? Mas não pode acontecer nessa hora que você para do seu dia a dia, aquela rotina. Então, como é que você vai lembrar a perspectiva se você não teve consciência? Então você não vai ver. A memória não vai pegar uma circunstância, a não ser, vamos dizer assim, eu fui numa festa, distratei a pessoa, mas alguém filmou. Aí você vê e fala assim, nossa senhora, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Porque eu não posso lembrar o que é inconsciente. Mas Samuel, não tem pessoas que, por exemplo, às vezes é grosseira, te agride. Então, mas você tem que ter percebido a agressão, não teve força suficiente para agir sobre aquilo. Quantas vezes não acontece de você, por exemplo, destratar alguém e falar assim, não, preciso pedir perdão, e não dá conta. Aí você vai lembrar de noite, aquele negócio vai fazer o quê? Nossa, porque a mente adora isso também, né? Nossa, você fez isso com essa pessoa e não deu conta. Aí vira um martelamento. Nesse sentido, você consegue lembrar e falar assim, então vou fazer o seguinte, vou orar para essa pessoa, vou ficar mais atento, que é o trabalho de Santo Agostinho. Não, mas enquanto você foi contido, eu estou falando o contrário. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que eu te agrida, né, verbalmente, que eu tenha sido grosseira com você, levanto, vou embora. Isso, né? então aí você teve consciência do fato. Ah, tá. Aí quando eu chegar, aí fui embora. Quando chegar de noite, eu vou deitar hoje, aí eu vou refletir. Isso. Poxa, eu não devia ter feito isso com Samuel. Isso mesmo. Na hora que aconteceu, de alguma forma, você tem que ter percebido. Isso. Você percebeu, mas você estava com raiva. Mas né? alguma coisa te falou lá dentro. Então a consciência clara e lúcida está ali. Ali você pode fazer. Porque tem muita gente que faz as coisas
E não se dá conta na hora, depois é que vai arrepender, que vai falar assim, não devia ter feito isso aí, mas aí é uma... A consciência do processo, ela tem. A culpa e a lembrança de uma ideia superior pode fazê-lo ter essa conotação. Mas, nossa, você vai ler um texto ali, o texto cai exatamente naquele ponto, assim, você foi grosseiro. Caiu, vamos lá. Mas você teve consciência, porque na inconsciência você não lembra. Você teve consciência ali no momento ali, você teve consciência, mas você estava com raiva e pronto, você aceitou a raiva e seguiu em frente. Aí você lê um texto, ou então você está lembrando de alguma coisa que te sensibilizou, uma passagem do Evangelho, aí você está assim, nossa, como é que eu fiz aquilo com a pessoa, né? Assim? Então, já é uma reflexão com base em algo que te tocou e que faz aquilo que você teve consciência transformar-se em quê? Porque a consciência é lúcida. O problema da inconsciência é um problema. E, né, se eu tenho essa conscientização na hora, é mais importante ainda, porque aí você já aproveita o momento e já faz o quê? Já corrige. Já corrige. O problema é que nós, nesses momentos, nós estamos tão cegos pela energia negativa, que aí você sai, aí nessas horas, aí depois passa umas horas, aí vem aquela mensagem você leu durante o dia, assim, não deveis ter feito isso com alguém, nossa Senhora. Né? Acontece, né? Isso, mas aí a consciência estava ali, né? Então agiu, errou conscientemente. Você vê, então nesse momento eu posso criar o encosto. E o encosto ainda vai falar assim com você, assim, não é bobagem, né, filho? Deixa isso pra lá. Não pensa assim não. Você estava com razão naquela hora. Tem até uma, nesse estudo do Santo Agostinho, ele fala assim, pode-se pensar que na hora de fazer a avaliação, você possa ser mais ameno no ato de julgamento. Pode acontecer isso. De você, né? Mas quando você faz o trabalho de Santo Agostinho, que eu já fiz antes de desenvolver essa consciência, foi o Santo Agostinho que me ajudou a fazer, aproximar no nível de consciência. Então a gente pode começar com o Santo Agostinho. Ele me ajudou a fazê-lo e a minha mente tinha hora que falava assim, não, mas a pessoa mereceu fazer isso. É um julgamento de defesa, não, mas no caso dele não, eu estou fazendo para me melhorar. Eu tenho que ter a consciência clara que eu quero melhorar e não quero saber se o outro tem razão, eu quero me melhorar. Então não importa o grau que foi feito, eu vou tentar avaliar aquilo e anotar. Então, com o Santo Agostinho, você anota a circunstância, a pessoa, para você já ficar atento quando a circunstância fazer o quê? Repetir-se. Eu trabalho todo dia com uma pessoa que eu fico julgando ela. Aí lá na noite eu vou assim, nossa senhora, mas amanhã eu vou trabalhar com ela de novo. Então eu vou me esforçar para mim poder, quando encontrar com ela, ficar mais vigilante. Né? Então o que você está fazendo? O que você fazia à noite, você está fazendo o quê? Aproximando o processo de avaliação que era feito à noite para o momento em que você encontra com quem? Com a pessoa. Foi onde fez a eureka do trabalho. Então se eu estiver atento toda hora, eu tenho que estar mais sensível. Então o que eu tenho que perceber é o que me faz me distrair. Não é a questão de ficar atento, é a questão do que me distrai. Como a mente ela é passiva de distrações, até com o próprio pensar demais então vira o quê? Distração. Então uma coisa que eu tenho que aprender é parar de pensar demais. Porque antigamente nós achávamos que pensar demais era bom, vou ficar lá pensando, refletindo. O maior problema para a mente. Meditar no assunto. Me tira, aí eu distraio, igual aquela novela, né? Assim, e vai embora. Uma coisa vem cavalando na outra. Você estando com a mente mais limpa, você está mais atento às coisas. Por isso que a observação da mente traz um efeito natural que é o esvaziamento da mente. Não estou intencionado em esvaziar a mente, mas quando eu observo a mente e eu vejo aquele movimento da mente lá, aos poucos você vê que o próprio movimento da mente vai diminuindo. E quanto mais você faz isso, mais a mente fica tranquila. E se a mente fica tranquila, você percebe o som do ar-condicionado,
a voz da reunião lá embaixo, o estudo ali. Você tem uma mente mais o quê? Sensível. Então, menos sujeita à distração. Né? Mas isso requer uma repetição de momentos como esse. Porque se eu falo que é exercício, então é como se fosse um padrão de exercício. Não. Eu quero parar momentos para observar a minha mente, observar, ficar no agora. Se nós não fizermos isso, nós desenvolvemos essa consciência. Ah, não tem paciência. Não faça 10 minutos, faz 2. Aumenta o padrão de quê? De tempo em que você exercita um estado de observação natural. Porque olhar é natural. A diferença nesse sentido é que eu tenho 2 olhos. Eu tenho o olhar de dentro e o olhar de fora. O olhar de dentro eu chamo de consciência. O que eu estou fazendo é que, se eu vejo ao mesmo tempo que está fora e dentro, eu ampliei minha capacidade de percepção da vida. Isso é treino? Isso é um treino. Isso não é treino, né, que eu falo. É um tempo que você dedica a isso. Por quê? Por que eu olho para fora? Porque eu sempre olhei. Ninguém nunca me indicou olhar para dentro. Você já abre o olho e já olhando para fora. Tudo é muito bonito, tudo é muito isso. Aí você vê as pessoas, aí você vê sua mãe, você vê seu pai. Aí o estímulo de olhar para fora é muito o quê? Imagina o tempo todo eu olhando para fora. Então eu fui o quê? Automatizando. Só que existe uma vida interior que é tão intensa como a vida de si. Então, quando você fala assim, eu penso e observo o pensamento sair, você fala assim, nunca parei para ver pensamento sair pela primeira vez. Quando você olha as emoções borbulhando, você, poxa, nunca tinha parado para ver. Então, nós já temos fluxo de forças vivas, pensar e sentir, que é de natureza produzida dentro de nós. Que é tão vivo e tão autêntico como qualquer vida fora de nós. Só que nós não estamos acostumados a olhar para isso. Quando você começa a olhar para isso, condicionando a olhar para isso, então um condicionamento natural, é como se você desenvolvesse 2 tipos de sensibilidade, a exterior e a interior. Se você tem essa completude, a sua sensibilidade de percepção da vida ampliou muito, porque você vê a vida fora e a vida dentro, e vê a vida de fora afetando a vida de dentro. Então a pessoa ri de você, além de você ver o riso da pessoa, você vê como você reage ao riso dela. Quando você fala assim, olhar para dentro, é olhar as nossas próprias reações? Isso. Reações físicas, reações emocionais, reações de pensamento. Porque por isso que eu estou falando que a emoção e o pensamento são de natureza espiritual. Por quê? Você não percebe com os 5 sentidos físicos, você percebe com esses 5 sentidos, com outros recursos, porque se nós olharmos para o nosso estado íntimo aqui agora, qual é o nome que nós daremos para ele? Tranquilidade. Então a palavra tranquilidade até então era uma palavra psicológica que nós estudávamos no livro e queria a interpretação dela. Isso quer dizer que eu posso olhar para a tranquilidade e compreendê-la, não na sua estrutura simbólica, mas na sua estrutura o quê? Não simbólica. Esse aprendizado na real tranquilidade, que é essa que é a tranquilidade, não seus conceitos, é um aprendizado novo, em que só através dessa percepção, que é um sentido diferente, que é o sentido que nós podemos dizer que é consciencial ou mediúnico, porque você está vendo coisas de natureza sutil. Então é como se você abrisse os olhos da intimidade. Samuel, esse é o grande propósito da meditação. Certíssimo. Absoluta forma de meditar. Isso aí. Então quer dizer que meditar talvez é o desenvolvimento da consciência. Só que nós não vamos usar recurso nenhum observar a respiração. Não, você simplesmente vai observar a mente. E isso você desenvolve. Da mesma forma que você desenvolveu os olhos hoje para perceber as coisas, desenvolver o ouvido para ouvir as coisas. Você está desenvolvendo um sentido novo. Então, no Livro dos Espíritos pergunta assim: pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não.
falta-lhe o sentido. Então eu vou dizer para vocês claramente, o sentido que nos faltava era esse, que está em nós, que nós não o quê? Desenvolvemos. Quando eu começo a observar a mente e a natureza interna, eu estou desenvolvendo o sentido que pode perceber Deus. Porque Deus, para ser presente em nós, tem que estar atuado de dentro por dentro de nós. Porque o Deus que eu posso ver por fora é apenas a expressão superficial da sua existência. A sabedoria, a grandeza, a beleza. Então, quando eu falo de beleza, eu estou falando do quê? Das características múltiplas da forma, da cor, do som. Só aqui nós estamos usando os recursos externos para perceber a existência de Deus no efeito da beleza. Grandeza, infinitude da vida, do universo, na sua grandeza cósmica, na sua grandeza infinita nas perspectivas atômicas, subatômicas, que são grandezas da mesma natureza, em extensão de lá e extensão de cá. Então, quando eu falar para a grandeza, eu estou falando disso. E quando eu falei grandeza, beleza e que mesmo? Eu nem sei o que eu falei mais a outra. É grandeza, beleza e Perfeição. Pureza. Pureza. Pureza é uma. Então, essas qualidades externas da presença de Deus é muito claro. Deus existe. Eu só não sei relacionar com Ele. Porque nós não vamos relacionar com Deus pelos sentidos físicos. Eu gostaria de conversar com Deus ouvindo a voz dele fisicamente, mas Ele não me responde com a voz dele, porque Ele não tem voz, mas usa a voz dos sábios, a voz dos livros, para comunicar comigo. Porque no fundo quem está falando é o quê? Deus. Por quê? Se Jesus expressou-se como verbo divino da criação, Ele disse assim no Evangelho de João: no princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o que ele está dizendo? Existe uma expressão divina manifesta de Deus através da verbalização, que vai da harmonização do universo à fala de alguém. Então toda expressão expressa em forma de verbo é manifestação divina através de alguém, cujo canal fala de Deus no tamanho que ele representa. Dos espíritos encarnados na Terra, que falou mais autenticamente, manifestou mais autenticamente a presença de Deus junto de nós, foi Jesus, que é o verbo divino da criação e que pode manifestar Deus com maior clareza para nós. Está claro? Mas ele tem limitações para falar de Deus com a fala. Aí ele fala assim, ó, o máximo que eu posso falar de Deus para vocês interpretar assim, mas isso não representa nada de Deus. Porque o que eu não falo é mais expressivo do que o que eu falo. Por isso, quando o Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, o que ele teve que fazer? Calar. Porque se ele falasse da verdade, isso é a verdade do tamanho que a fala dele podia produzir. Aí ele falou assim, então vamos calar todo mundo para a verdade falar sem eu precisar falar? Só que todo mundo era surdo. Como escutar a verdade sem sensibilidade? A sensibilidade é o campo primordial do desenvolvimento para perceber a existência de Deus. E eu só vou perceber a existência de Deus pela sensibilidade quando eu perceber sensivelmente a minha própria presença interior no manifesto do invisível que os outros não podem ver. Emoção, pensamento, são coisas que os sentidos físicos do outro não percebem. E a minha existência nesse nível é uma existência muito mais profunda e mais sutil do que a fala, do que o corpo, do que as expressões superficiais. Porque se vocês me percebem pelas expressões superficiais, escutam-me e veem alguma coisa de natureza superficial, vocês não estão vendo nada do Samuel. Porque o que é mais Samuel é mais íntimo. Cujos relacionamentos mais afetivos, mais proximais, os relacionamentos familiares, coloca alguma coisa a mais do que as nossas expressões superficiais de vida. Ali nós vemos mais a pessoa com mais intimidade, mesmo assim um pouquinho mais, porque na intimidade de um ser, nem mãe nem pai sabe, só o próprio ser, que é o maior relacionamento que existe na natureza mais profunda do ser. Ele sabe o que ele pensa, o que ele sente, e ainda não sabe quem que ele é.
mas sabe mais do que todo mundo. Não é assim? Ninguém pode dizer de si mesmo, senão só nós mesmos. Que tem coisa que não falamos para ninguém. Tá claro? Então nós precisamos ter o desenvolvimento dessa capacidade. Quando eu volto para mim. Então, olha a solução da obsessão. Se eu tenho esse comportamento de voltar para mim e me compreender, eu tenho grande solução da obsessão. Vai ser muito difícil o obsessor trabalhar comigo. Basta ver que no livro dos Espíritos, quando pergunta, né? Naquelas questões que falam do livre-arbítrio, que o Allan Kardec insistentemente repetiu várias vezes, perguntas tentando ampliar esse entendimento, quando diz assim: como pode o espírito, na sua primitividade, escolher entre o certo e o errado, se ele ainda é primitivo? Aí os espíritos começam a desdobrar. Ele tem em si o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio ele pode escolher. Aí Allan Kardec insiste: mas ele é primitivo, como que ele pode escolher? Ele não tem escolha ainda não. Aí ele fala assim: se não é a escolha dele, é uma escolha decorrente de alguém que está atuando sobre ele. Aí os espíritos falam assim: mas quem são esses que estão atuando sobre ele? Os espíritos que querem dominar. Então veja bem, se eu não tenho o reino dos céus, alguém quer ter rei de mim mesmo. Esse processo de que os espíritos tentam me dominar chama-se o quê? Obsessão. Que é o rei que tenta dominar o terreno do outro. Não é assim? Invasão de território. Como é que é onde que o rei fica? No castelo lá, administração. Não é assim? Aí os espíritos falam assim: então, isso que simbolizou a queda do homem e a perda do paraíso. Está lá no livro dos Espíritos. Quando é que o homem então deixa de ser obsediado? Quando ele tiver o domínio de si mesmo. A partir do momento que ele tem domínio de si mesmo, ele não passa a ser mais obsediado. Então, toda obsessão é falta de domínio de quem? Se eu não tenho domínio na alimentação, eu sou dominado pela alimentação, e o obsessor fala o quê? Perfeito esse aí para mim. Eu quero comer energeticamente, ele come fisicamente. Nós temos o mesmo prazer, eu domino ele, porque quem domina ele é a comida, basta eu fazer o quê? Usar a comida como domínio. Então, na verdade, todos nós somos obsediados. Sim, porque eu não tenho domínio sobre mim, então eu não estou no reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparências exteriores de Jesus. O reino do céu começa dentro. Então eu preciso ter domínio de mim. E isso vai gastar 1, 2, 3, 10, 500 encarnações. Que é o processo pelo qual nós ainda estamos estagiando para despertar esse domínio. Que nós estamos na atual circunstância tendo todas as bases para desenvolver esse domínio, porque agora nós compreendemos que os problemas nascem dentro de nós e não fora de nós. Tem aquele nível da obsessão, porque são 3, né? Subjugação, o outro qualquer. Fascinação e obsessão simples. É obsessão simples. Então, obsessão simples é o famoso encosto. Então, aí essa obsessão simples, teve uma vez que eu esqueci. É todo o desequilíbrio que eu tenho de pequeno montante que algum espírito pode aproveitar para tirar uma casquinha. Pois é, mas aí quando eu, como diz, eu me reequilibro, aí ele vai embora. Aí ele vai embora. Ele vai ter que esperar você, não é assim? Então, esses são os obsessores inocentes, despreparados. Eu estava escutando uma palestra do Alberto Almeida, ele falando sobre isso, né? Que às vezes você só passa por esse processo mesmo no decorrer do dia, no seu trabalho. Isso, eu estou olhando, eu estou satisfeito, acabei de almoçar, passo na frente ali no restaurante, tem um pudim bonito. Aí eu falo assim: nossa, que pudim bonito. Aí eu estou satisfeito, mas aí é aquele desejo, aquela, né, assim, aí amplia. Aí o que está desencarnado do meu lado, eu adoro pudim também, meu. Aí virou o quê? Obsessão? Sim. Se eu persistir com ele ali e ficar vislumbrando pudim e comer o pudim, eu e ele já fizemos uma parceria. Pois é. Que aí eu acabo de comer, acabar à vontade, e o obsessor, eu vou ter que esperar ele passar na próxima vez nessa esquina aqui, eu vou ficar de olho nele. Que nós vamos ser um bom parceiro de comedor de pudim. Pois é, mas aí quando você esquece, como eu disse, acabou. Você acabou, né? Você
Por isso que o obsessor, Desconecta, no né? livro Causa e Efeito de André Luiz, é causa e efeito? Ação e reação. Os obsessores lá já não são obsessores simples. Eles já estudam minuciosamente os pensamentos mais fixos e os problemas mais centrados que a pessoa tem. Esses são técnicos espirituais de exploração. Libertação também, né? É. Libertação. É um Mas mecanismo. lá mostra o trabalho técnico do obsessor. Quem quiser curso de obsessão pode só ler aquele livro lá, que vai pegar fácil. É obsediar, você pode aprender. Isso, mas tem muita obsessão encarnada, é isso aí. Né? Você estuda o jeito da pessoa, assim, se eu fizer assim, a pessoa fica estremecida, eu vou fazer todo dia isso aqui, aí eu ganho o espaço mental dela, é isso aí. Eu O acho que psicopata tem age isso. assim. Hã? O psicopata, Isso. a relação dele, ele age assim. Mas os casais, tudo é assim, Eu gente. tô lembrando aqui que meu marido não desliga a televisão de jeito Você é feio. E ele sabe que eu detesto que deixa a televisão Tá ligada. vendo? Ninguém tá assistindo. Por que Só os casais sabem os pontos neurálgicos. Por que a televisão fica ligada? Parece que não tem ninguém assistindo. Você vê, mas ele adora, ele Ele é. é ligado. Não é assim? Ai, meu Deus. É a vida. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Ó, olha o estudo do Evangelho, o reino dos céus e o reino. Olha só. Você vê como é que os detalhes são minuciosos nas entrelinhas da. Aqui nós estamos falando de domínio ou governo. Governo é representação de reino. Olha como é que os espíritos estudam o Evangelho assim, ó. Não é assim? Passa quase inapercebido para quem tem olhos de ver, que não tem ouvidos de ouvir. Não é assim? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões. Olha como é que a ideia insinuosa não é um problema sério, porque a obsessão é baseada em pensamentos. Uma questão pode virar um problema sério na nossa cabeça. E o obsessor gosta de questões impactantes, que mexem com as nossas emoções. Já viu quantas vezes uma pessoa joga uma frase, um conceito, uma avaliação que mexe com a gente assim, né? Assim, a gente sai dali pensando naquilo e aquilo vira um problema. Um adolescente que não tem uma percepção clara de si mesmo, e que um amigo, uma amiga faz uma crítica e, né, assim, e aquilo vira um problema sério. Nossa, eu estou tão angustiado hoje, a pessoa falou assim de mim, assim, assado. E isso acontece com a gente também, gente. Não é assim? Existe a obsessão, por exemplo, por fascinação. Uma pessoa pode chegar e falar assim: você é extraordinário em fazer palestra. E você sai com aquilo ali, dá. Nossa, sou demais. O Espírito pegou a fascinação. Ali, o meu Espírito está assim: meu filho, você que não sabe, você era discípulo de Jesus e não sabia, você está reencarnado. Vou falar segredo no seu ouvido, não fala com ninguém. Você era o João Evangelista. Oh, meu filho, aí já era. Ai, fica feliz, né? Nossa, aí é um segredo entre ele e o obsessor. Aí alguém chega perto dele assim: mal ele sabe que eu sou o João. Eu não posso nem falar para ele. Não é assim? Aí começa. Quantas vezes os expositores espíritas sofrem muito com isso, obsessão de fascinação? Você é um missionário. Você é um missionário, você vai salvar muitas vidas. Não é assim? Pois é, E ele se vê desse jeito. Ainda tem os espíritas que ajudam. Né? Pra você ver, aí vem a adoração de fora. Ainda os obsessores, tá vendo? Olha o tanto de gente, você não está mais inapercebido, não. Olha, eles estão começando a descobrir a sua origem divina, celeste. Você vê como é que é fácil cair na fascinação? Até ficar um apoderamento. Ó, se eu fosse você, afastava dos centros espíritas, afastava das pessoas, porque você não é digno das pessoas ficarem perto de você. Fazer palestra para que mais, meu filho? Você já fez tantas palestras, você está tão iluminado, que você não precisa mais fazer palestra. Você tem que ir para o monte e orar. E fique em meditação contínua. Não é assim? E quando as pessoas vierem falar assim, você tem que falar assim: olha, marca o horário. É assim? E aí vai, gente.
Olha como é que não é fácil cair nas artimanhas da obsessão, né? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou. Adversário e inimigo nós criamos, basta ter existido nas outras vidas, né? Adversários que lhes espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos. Um pensamento infeliz que nós temos, e é muitos na nossa cabeça, por isso que eu tenho que estar atento aos movimentos do pensamento, porque o pensamento ele pode ser infeliz, mas pode não ser alimentado. O problema é quando ele é infeliz e é alimentado, e os espíritos já começam a notar assim, esse pensamento dele sai ali, ele gosta, então agora eu vou jogar ele de vez em quando, repetidamente, aí vai. De vez em quando você fala assim, gente, estou pensando muito nisso, acho que é minha característica, aí vai, e às vezes só pensa naquilo, e vai. O obsessor já falou assim, agora já peguei o volante. Quando a gente sonha, como ele tem determinados pesadelos, Pode ser indício de uma necessidade de reflexões, de mudança de comportamento. Muitas vezes na minha vida que eu sonhava, sonho repetido, principalmente por perseguições, eu imediatamente já procurava uma tarefa para mim, pelo menos naquele momento, para suavizar a característica do sonho. Por exemplo, eu estou sonhando muito com gente me perseguindo, menino de rua, eu vou lá para a rua e vou fazer uma campanha de candidato, uma campanha de combustível. Aí eu começo a fazer, o sonho desaparece. Pode ser uma representação de alguém me perseguindo e eu estou ajudando pessoas espiritualmente igualzinho a ele. O que faz nessa tarefa remediar os problemas que está relacionado com a forma. Então, cada característica de perturbações que nós temos tem uma característica própria que você pode falar assim, olha, eu posso fazer alguma coisa nessa área aqui. Que pode ser um chamamento para soluções de problemas. Então a gente tem que estar mais atento nesse sentido. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Quantas vezes você vê uma obsessão, você chama a pessoa para o centro, primeira coisa que ela não quer é ir para o centro esquerdo. Não, vou mexer para o centro, não, você está doido. Estou com problema, não. O problema é esse, quando está com problema, não aceita que está com problema. Como é que você vai estar doutrinado? Quantas vezes a gente vai para um processo de trabalhos obsessivos que você tem que ajudar a família primeiro? Você vai auxiliando, mandando o pai para o centro, mãe para o centro. Quando eles começam a fazer um trabalho do bem, assumem tarefas, já estuda a doutrina espírita, já facilita muito. Aí começa a pegar a raiz dos problemas. E provavelmente uma hora vai tocar o companheiro, a companheira, porque você esticou a rede de influência onde a obsessão está operando. Por isso, em se tratando de obsessão, nem sempre você começa direto no obsediado. Você tem que começar a trabalhar quem está do lado. E muitas vezes um obsessor está indo, não é no obsediado, ele quer pegar indiretamente alguém que faz parte da vida do obsediado. Por exemplo, naquele livro Libertação, o juiz era o pai, a obsediada era a filha, mas o obsessor queria pegar o pai. Os auxiliares obsessores, tudo inimigo do pai, que era juiz, que foi comprado, que fez isso, fez aquilo, falcatrua, não é assim? Então, até porque nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz falcatrua, porque pode estar envolvendo outras pessoas e prejudicando alguém. Você tem que estar muito atento. Por isso que o caminho certo do bem, ser mais honesto, ser mais claro, é um caminho não problemático. Começou a ter obscuridade, pode abrir o olho, que tem coisa aí que pode nascer atrás de nós em busca de espíritos que vão ser tocados ou sofrer as consequências daquilo. Esta
a definição da maior percentagem dos casos espirituais que estamos tratando. Então há uma inconsciência completa de quem está sendo atendido. E não querem soluções, não querem ir para centro, não querem, né? Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Eu não vou generalizar. Qual que é o grau da obsessão? Vai depender do caso. Então eu vou ter que estudar as características da obsessão para saber se é uma obsessão mais difícil, uma obsessão semi-difícil, uma obsessão mais fácil de solucionar. E isso está diretamente relacionado com a pessoa que está sendo obsediada. Se ela está mais consciente e quer nos ajudar, se a pessoa está pronta para fazer o esforço dela e quer ajudar, vocês podem ter certeza que a obsessão tem solução. Samuel, estou lembrando aqui de uma coisa. A obsessão, hoje a gente sabe que faz parte do Código Internacional de Doenças, né? Sabe qual é o sentido deles, né? Isso. Mas, por exemplo, a medicina, né, convencional, ela... É porque tem a obsessão como pensamento fixo como problema sério, não é a obsessão espiritual. Hoje nos códigos se abre a uma perspectiva de que há uma influência, existem pessoas que acreditam na influência espiritual e tem que ser levado em consideração no tratamento. Não é a obsessão espiritual, é a obsessão na forma de você ver uma coisa, ser obsediado em uma pessoa, você fica fixo, que é a obsessão prática. Então, muitas vezes é o modo operante e funcional da mente da pessoa. Que aí o tratamento é feito de forma convencional? Aí vai ter que usar o grau em que o estado obsessivo da pessoa está, o fixo de pensamentos está sedimentado. Como é que você vai mudar o pensamento de uma pessoa que acredita que uma coisa é assim ou é assado? Obrigado. Assim é assado. Se ela pensa que é assim, vai ser difícil. É uma obsessão. Pois é, mas aí entra com tratamento convencional, não é isso? Convencional, medicamentoso, para ver se consegue quebrar, mas não é fácil. Não é fácil. Tá, mas aí não teria opção do tratamento espiritual, a não ser que aquele médico que está atendendo, que está acompanhando. A não ser que alguém da família procure um centro espírita. Para ter um tratamento espiritual, vai ter tratamento espiritual indiretamente, porque os espíritos não param de trabalhar, mas um tratamento no centro espírita facilita demais para os espíritos, porque você pode orientar, você pode, assim. Então, quando chega no centro espírita, a adesão de familiares no processo de tratamento é muito bom, porque já está um princípio de grandes soluções no processo de obsessão, né? Existem igualmente os processos laboriosos de resgate. Então, muitas obsessões é resgate. Não é simplesmente, é um processo de resgate, porque ali por trás daquele processo tem alguém precisando ser auxiliado. E muitas vezes, quem mais está precisando ser auxiliado é o obsessor. Pela primeira vez ele se aproximou e está atuando para a gente atuar junto dele. E pode ter certeza que a vítima é o algoz, na maioria das vezes. É vítima agora, mas é um algoz daqueles horripilantes. Talvez pior do que o obsessor. Mas hoje é vítima, está sofrendo. Você tem muito mais compaixão com quem sofre do que com quem faz o quê? Mal. Aí você vê, por exemplo, você vai tratando, aí a pessoa vai melhorando, ela vai começando a mostrar as garras, o jeito dela. Aí muitas vezes você está vendo por que eu obsedi ela? Ela é orgulhosa demais. E ela acabou com a minha vida no passado por causa desse orgulho dela. Aí você vê como é que a coisa está. A coisa ali está atrelada. A coisa não é fácil não. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate em que, depois de afastar dos elementos da perturbação e da sombra, persevera as situações expiatórias, que é o processo da pessoa que tem que expiar o que ela cometeu. Eu posso ter tirado o obsessor, mas ela tem que expiar o processo. Ela vai ter um sofrimento contínuo ainda, né? Saiu a perturbação, mas o sofrimento ainda está presente. Vamos pegar o exemplo ali, o Caminhos para Jesus. Quantos casos são de obsessões? E quantos casos já tirou o obsessor, mas a pessoa está limitada, está com deficiência, ela está espiando o processo dela, porque ela não foi flor que se cheira. Ela aprontou muito. Tirou os obsessores, uns
perdoaram outros, né, assim? Então, mas ali está o processo de resgate espiritual dela. Tem casos de obsessão que você consegue ajudar, mas a pessoa fica ali naquele processo hibernado de limitações, né, que vai ser o resgate espiritual dela para o resto da existência. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura, tanto o obsediado como o obsessor. Tem muitos obsediados que mudam, mas o obsessor é perseverante. Então, esse obsediado ele tem que ficar bem vigilante, porque o obsessor não quer largar a mão do processo. Mas aí ele começa a tratar bem, a ajudar, a melhorar. Não tem jeito. Cada vez que ele cresce moralmente, menos o obsessor tem acesso sobre ele. Né? Se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término dessa cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe é oculta, à compreensão da verdade. Então, esse é o pior caso, quando o obsediado não muda. Porque, como é que você vai fazer? Então, muitas vezes os espíritos gastam uma encarnação, duas encarnações, esperando a mudança dele. Tem espíritos muito ignorantes, gente. A gente olha aí, ó, no cenário da nossa vida política, governamentais, administrativas. Tem obsessões ali que vai ser difícil. Como é que você vai fazer? Se a própria pessoa causa o problema. Né? Só o tempo e o espaço vai... Por isso que a reencarnação é o primeiro método de solução e de tratamento espiritual das criaturas. A própria reencarnação é um processo de terapia a longo prazo, a curto prazo, conforme o estado da pessoa nesse processo. Ante o obstáculo dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, se não semear o bem para a colheita do futuro. Então leva a pessoa no centro, vai tomando paz. E tem gente que tem obsessão a vida toda, e a pessoa assim, nossa, entrou no centro, esse centro é fraco, hein? Então, é isso que eu falar. A desobsessão é mais como um tratamento de choque, né? Mas depois se a pessoa não tem obsessão que não dá para tirar o espírito, não. Tem que ser doutrinação, tem que estar lá toda semana. Nós só somos obsessores conscientes, estamos no centro pelo menos estudando, fazendo a nossa parte, estamos em tratamento de melhoria escolhida por nós. Né? Você tem que mudar o comportamento, né? Isso aí, não adianta não. Tem jeito. Se não semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então, por isso que existem problemas espirituais, são de natureza de vidas. Existem problemas espirituais que são natureza de uma vida, e existem problemas espirituais que podem ser mais imediatos, em anos, ou em semanas, em meses, vai depender do processo em si. Né? O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. Você vê que o tema desdobra. Por mais que você fala que é simples, aí vai desdobrando, vai complicando cada vez mais, né? A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas. Por quê? Obsessão e mediunidade é fundamentada em forças psíquicas. Qual é os fundamentos da mente? Quais são as características das forças mentais? Pensamento como base de claridade, entendimento, e a emoção como energia própria. Então existem obsessões baseadas nas emoções e obsessões baseadas no quê? No pensamento. Até isso, como existem problemas psicológicos, psiquiátricos baseados na forma de pensar e na forma de quê? De sentir. Né? Restauração das forças psíquicas por si mesmo tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas,
mobilizando todos os recursos que dispõe no campo da prece, do autodomínio e da meditação. Então aqui já tem 3 áreas que a pessoa tem que já estar abertas para o tratamento: prece, autodomínio e meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda a espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, estará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante, não querem melhorar conscientemente, não aderam ao apoio espiritual, não aderam à corrente transformadora, não estão abertos a estudar, não estão abertos a... Então são as pessoas do mínimo esforço, né? Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsediados, como Alexandre designava como gênero de serviço. Então, um dos gêneros de serviços espirituais que os espíritos têm em relação a nós é o tratamento de acompanhamento às obsessões particulares de cada um de nós. É uma tarefa que eles têm. Não descerraram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado o conhecido recinto. Agora nós vamos ver um trabalho de auxílio do centro no campo da obsessão, observado pelo plano espiritual. Que é uma coisa, nós entendemos a obsessão muito obscurecidamente. Você vai no centro, leva o obsediado, dá paz, fica assim, que dia que vai melhorar? Oh meu Deus, voltou no centro do mesmo jeito, que coisa, hein? E nós aqui doutrinando espírito fazendo isso, porque eu só tenho o lado o quê? Que eu percebo. Nós vamos ver por que é difícil. Nós estamos vendo agora a lente desdobrada. Olha, por que é difícil? Vamos ver os detalhes desse lado de cá e que os espíritos lidam com eles, né? O pessoal estava agora reduzido em derredor da mesa. Reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsediados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. Uma das características da obsessão é a agitação, quando está no nível de obsessão, né? 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. Esse aí nem está agitado, já está em plena obscuridade consciencial e mental. E por último observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio que era vítima. Então nós temos casos de obsessão extremamente complicados, semi-complicados, e uma em processo de libertação, né? As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório a que se mantinham, mas se sentiam à vontade do contato com os companheiros encarnados. Então, imagina que tem obsessor que está lá no centro, nem sabe que estão sendo observados, estão ali, ó, do lado das pessoas, bem à vontade. Ô meu filho, continua assim, maltratando, fazendo de tudo. Aí eles falam assim, não, mas os espíritos deixam, mano, deixam. Não é os espíritos que deixam, é o cara que deixa eles com o padrão mental que se encontra. Não é os espíritos que têm que fazer alguma coisa. Porque se não fosse assim, tirava um, vinha outro no outro dia. Vou tirar, ele está precisando daquilo ali. É igual passe, né? Assim, você vai na casa espírita, eles te dão passe, tira a entidade. Mas fala assim, ó, fica esperto que está ali fora esperando. Se você não mudar, se você não pegar isso aqui, melhorar, aproveitar que nós demos o refrigério para você e não mudar e voltar lá na rua, foi passe rápido. Por isso que depois de 10 vezes, os espíritos nem já dão mais o passe do jeito que dá. Ó. Depois de 10 vezes, nós não somos bobos não, ficar tirando.
melhorando você piorando, meu filho, não sou bom, agora não, deixa, você está precisando é disso, como é que eu vou dar paz em você? Permutavam impressões entre si, com grande interesse, e através das conversações deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Você vê que a mente do obsessor fica pensando em tudo. Tá? É uma articulação de jogo mental entre o obsediado e o obsessor, é muito claro. Então, você está com o obsessor, ele está conversando com o obsediado lá, e você está conversando com alguém, ele olha assim, não estou conversando com ninguém, não. Bate-papo? E ele está batendo papo mentalmente, como se fosse ele mesmo conversando com quem? Com ele mesmo. Você vê. Seguia-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, com os quais olhavam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes junto às entidades perseguidoras, clamou Alexandre, elucidando-me. Então, quem vai conversar com alguns desses obsessores não são espíritos igual Alexandre. São intérpretes das condições mentais de cada um. Eles têm receio. Muitas vezes pode ser até obsessores transformados, seres imperfeitos que foram tocados, e eles têm muito mais capacidade de lidar com esse tipo de gente. Quantas vezes nós vamos ver na obra de André Luiz algumas obras, espíritos resgatados das trevas serem os guias. Deixa comigo que eu sei entrar aqui, que eu sei fazer, eu sei a senha, eu sei as coisas, e ele é o guia da turma. Já sabe de todos os detalhes, dá todas as perspectivas. E eles são usados para isso, para ajudar mesmo. Né? Em virtude da condição em que se encontram, pode ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Olha só. Né? E eles têm medo. Eles eram eles têm medo da forma como eles são. Né? Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilhar de entendimento direto com os instrutores da nossa esfera, ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas ao trabalho da noite. Então, como eles não são amadurecidos e nem são novos, eles têm que ser instruídos. O que é que eles vão falar? Vocês vão conversar com eles assim, assado. São instruções técnicas pela incapacidade de amadurecimentos que ainda não possuem e que, com o longo da tarefa, vão ficando especialistas e podem ajudar com mais eficácia. É igualzinho a gente quando entra no trabalho mediúnico e a gente é novo. Aí você vê a doutrinação, você fica doido para doutrinar, aí você quer começar a doutrinar e você vai doutrinar, você achava que é fácil, né? Na hora que você vai falar, o que eu falo aqui? Não, o que eu falo? Não sei o que eu falo, não, o que eu falo? Não, porque não é fácil, precisa de quê? De técnica, de experimentação, de experiência. Vai chegar, mano, você depois que você está num trabalho desse, 10 anos depois, você tem hora para você e vai assim, não, doutor da lei. Então, um livro que eu li também tem esse trabalho, aquele diálogo com a sombra. Isso, você pode ler ele 10 vezes, aí você vai, agora eu vou dialogar. Opa, o que ele falou mesmo? Meu Deus. Então, até nós compreendemos que isso é uma... O bom é que se você já faz no intercâmbio com as pessoas, no objetivo de fazer o bem, o espírito nisso, quando exercita isso, por exemplo, vai fazer uma visita em feira, ele vai fazer um culto no lar, um diálogo de visitações a enfermos, por exemplo, na casa, ele começa a desenvolver isso. Porque você também conversa com quem? Com as pessoas. Com os espíritos. Encarnados. E espírito desencarnado não é diferente de espírito encarnado, não. Psicólogos, médicos, todo mundo que fica voltado para atender alguém, é fácil virar um doutrinador. Porque a própria experiência em si já facilita o trabalho. Vamos lá, nós temos 5 minutos mesmo? Sim. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação, retificaram de algum modo a linguagem que lhe era própria, ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todas. Se eles já conversavam com eles,
Já conheciam eles naquele trabalho de orientação. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros: estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam esses ministros, respondeu o interlocutor algo irônico, porque afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos, até ao esquecimento dos nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Choque anímico que eles têm ali de vez em quando, leva para o médico, conversa com eles. Ih, mas tem uns que já são até espertos. Então não adianta conversar comigo não, porque eu não vou mudar. Se não houver algo diferenciado que aconteça e que faça a mudança, eles vão e saem do mesmo jeito. Não há constrangimento nesse sentido. Vou prender você aqui, vou... Não há essa facilidade. Muitas vezes tem no próprio trabalho de doutrinação nosso, nós temos que deixar o espírito embora. Fazer o quê? Pode até reter uma semana no centro. Não adianta, porque os espíritos não vão prender ninguém, eles não são, né? Palavras, o vento leva, induziu o outro. A essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se... Vou parar aqui então, vai começar uma doutrinação, e a gente então começa a essa altura aqui. Tá claro?